Graça e paz, meus amados irmãos. Estou sentindo falta dos irmãos que sentam aqui. Não sei por onde eles foram hoje. Alegrei-me quando me disseram: estamos na casa do Senhor, e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos satisfeitos, contentes, porque temos a convicção plena de que Cristo, o nosso Senhor, aqui está. Meus amados irmãos, meus amigos, tem certas ocasiões em que nos faltam palavras que sejam convincentes para respondermos aos que nos questionam. Tem perguntas que nos fazem que elas são tão complicadas que às vezes nós não temos resposta. Nós não sabemos responder. Também há ocasiões em que nós perguntamos, nós questionamos alguém e a resposta que nos é dada não nos convence. Você já passou por essa experiência? Há ocasiões em que nós indagamos alguém e esse alguém nos dá uma resposta, só que aquela resposta não nos convenceu. Simplesmente não nos convenceu. Ela explicou, ela falou, ela disse e tal, deu o seu argumento, mas não nos convenceu. Da mesma maneira que às vezes alguém nos indaga e nós damos uma resposta que não é convincente, da mesma forma também quando indagamos alguém e às vezes recebemos respostas que não nos convencem. Também existem ocasiões complicadas, eu diria complicadíssimas, em que a pessoa é melhor ficar calada do que dar uma resposta. Não sei se você já passou por ocasião assim. O problema é tão melindroso, a pergunta é tão cabiciosa, a coisa é tão séria, que talvez seja melhor ficar calado. Já aconteceu comigo várias vezes também, eu ser questionado a respeito de alguma coisa, e a minha resposta é: eu não sei. No momento eu não sei. E eu vou procurar saber para te explicar melhor. Isso ocorre muitas vezes em questões teológicas, em que há divergências. Nós temos, meus amados irmãos, também outra dificuldade. Eu não sei se já aconteceu com você. Você ouvir uma palestra em que o palestrante não domina o tema. Uma aula em que o ministrante não domina o tema. Pense numa coisa ruim e desgastante. É maçante você ouvir alguém que não domina a matéria. E assim mesmo ela quer passar aquele conteúdo sem que ela domine aquela matéria. É muito desgastante, é muito ruim, de fato. O texto que nós estamos trabalhando, que é a divisa da campanha de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira, João capítulo 14, versículo 6, os irmãos já estão sabendo de cor e salteado, é uma resposta a uma pergunta feita a Jesus. E eu espero que os irmãos estejam acompanhando as mensagens, porque estão claras a esse respeito. Aqui é uma resposta que Jesus deu quando alguém lhe questionou a respeito do caminho. Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro, Jesus foi categórico ao afirmar que os seus seguidores sabiam o caminho para onde ele iria. Está aqui no versículo 4, do capítulo 14 do Evangelho de João. Após esta afirmação, um dos 12, Tomé,
ele questiona. Ele diz: não, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, logo não sabemos o caminho, nós não temos ideia, nós não temos noção para onde tu vais. E Jesus havia acabado de dizer o quê? Vocês sabem o caminho. Aí o Tomé: não, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde tu vais, por isso nós não sabemos o caminho. Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho. Vocês sabem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser através de mim. Então, tudo bem. Nós precisamos, meus amados irmãos, ponderar a resposta à indagação de Tomé. Por um motivo que nós temos que ponderar. Se coloque no lugar de Tomé. Se coloque no lugar dele. Na sua frente está alguém dizendo ser o Cristo. E nós temos trabalhado aqui a vida inteira dizendo que naqueles dias muitos cristos surgiam. Dizendo: olha, eu sou o Cristo, tal, tal. Fazendo alguns truques, fazendo alguns sinais, tal. Mas não era o Cristo. E aí se coloca no lugar de Tomé. Tem alguém ali dizendo: olha, eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Messias. E aí a história naquele momento, meus amados irmãos, não estava pronta. A história estava acontecendo para ser escrita. E lá estava o Tomé indagando Jesus a respeito do caminho. Então é mais fácil para nós hoje pegarmos os relatos da Bíblia que já estão prontos, já tudo fechado, né? Como diz o cânon fechado, está tudo ok, tudo direitinho. É mais cômodo para nós hoje pegarmos a história, nós estando, entre aspas, fora dela, e analisarmos a história. Pronto, aconteceu isso com Tomé, tal, tal, mas se coloca no lugar dele, do Tomé, que estava lá na hora que isso aqui estava acontecendo. Então não é tão simples. Um fato é escrito, meus amados irmãos, antes dele acontecer. Se não for uma revelação muito de Deus, ela pode se tornar uma mentira, um fake news. Pode se tornar uma mentira. Então, como alguém pode escrever algo que ainda não aconteceu? Só se for por divina revelação. Não tem outra explicação. Mas nós sabemos qual é a verdade. Nós já sabemos qual é o caminho. Nós já sabemos quem é a vida. Hoje, para nós, basta apenas nós acreditarmos. Bem-aventurados ou felizes os que não viram, mas creram. Então, nós estamos aí neste bojo. Eu faço 4 ponderações, as quais faço como aplicações práticas. 4 ponderações com base nesse texto sagrado, de João 14:6. Primeiro, Jesus tem todas as respostas que você precisa. Você precisa acreditar nisso. Jesus tem todas as respostas que nós precisamos. Talvez Jesus não tenha a resposta que nós queremos ouvir. Você já indagou alguém perguntando algo e já querendo a resposta pronta, já doido para ouvir a resposta que lhe agradaria? Pois é, Jesus tem todas as respostas. Talvez não seja a resposta que eu e você queremos. Talvez não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas que Jesus tem a resposta, Ele tem. Talvez a resposta de Jesus até nos decepcione. Talvez até a gente fique com uma cara de tristezinha com a resposta de Jesus. Mas Ele tem a resposta que nós precisamos. Talvez você tenha algumas perguntas para as quais você nunca teve uma resposta convincente. Talvez você tenha algumas indagações até a respeito de quem seja você mesmo, alguma coisa em você mesmo. Tipo assim, mas por que eu sou assim? Talvez você nunca obteve uma resposta convincente a esse respeito.
Talvez você tenha algum questionamento acerca da sua fé. Meus irmãos, e como isso aqui está perigoso hoje? As pessoas, muitas pessoas, não estão sabendo em quem crê. A sua fé está no objeto errado, a sua fé está na pessoa errada. E eu tenho até dito, né? Alguém diz, olha, nós moramos na capital da fé. Mas na capital da fé em quem, afinal de contas? Porque tem um montão de gente que não está sabendo em quem crê. Por quê? Até mesmo porque tem uma confusão exacerbada, eu diria. Aí você vai lá na internet e vê um pregador dizendo uma coisa. Aí você vai lá em outro lugar, tem outro dizendo outra coisa totalmente diferente. Aí você vai numa igreja, tem um pregador dizendo uma coisa com a Bíblia na mão. Aí vai lá na outra igreja e tem o pregador com a mesma Bíblia na mão falando outra coisa que não tem nada a ver. E aí você vai em outro lugar e tem um pregador discordando de outro pregador, porque aquilo que ele ensinou, no seu conceito, está tudo errado, e o outro lá está todo errado e ele está todo certo, e você fica num emaranhado de coisas sem saber no que crer. Talvez você tenha algumas perguntas, talvez você tenha algumas indagações que não têm resposta. Por exemplo, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical os dons do Espírito Santo, e ainda existem irmãos na nossa igreja que ficam em dúvida: tem ou não tem o dom de línguas? A gente pode ou não pode falar em línguas estranhas? Por incrível que pareça. Por quê? Porque há um emaranhado de ensinamentos cujos ensinamentos causam uma confusão em vez de um esclarecimento. Aí eu quero dizer para você que talvez você precise se aproximar mais de Jesus para ter as respostas que sejam convincentes. Ora, Jesus tem todas as respostas que você precisa. Talvez até em relação à sua própria fé. A segunda ponderação que eu faço e pontuo aqui como aplicação prática. Todas as respostas de Jesus são coerentes com o seu próprio ensino. Agora olhe para mim para você entender um negócio. Irmãos, não tem um beabá mais simples do que este. A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é beabá. Isso é beabá. A Bíblia interpreta a Bíblia. Meus amados irmãos, pasmem vocês. Tem gente correndo atrás de profetas e profetisas para saber a respeito de Deus hoje. Não estou falando de antigamente, não. Estou falando de hoje. Hoje. Pessoas com a Bíblia na mão querendo resposta de Deus. Aí não dá para entender. Todas as respostas de Jesus são coerentes com o seu ensino. As palavras de Jesus explicam as suas palavras. Nós não temos um mecanismo de interpretação da Bíblia que não seja a própria Bíblia. Nós temos até alguns artefatos teológicos que nos ajudam, mas na essência, quando você para pensar, a Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra de Cristo interpreta a própria palavra de Cristo. Cristo é totalmente coerente com o seu ensino. Lendo todos os relatos de Jesus, Jesus sempre teve respostas para as indagações das pessoas. Eu nunca vi um texto na Bíblia que alguém fez uma pergunta para Jesus que ele não deu uma resposta coerente. Coerente com aquilo que ele vivia. Todos os textos que alguém faz uma pergunta a Jesus, que alguém faz alguma indagação a Jesus, ele deu uma resposta. E olha que você que lê a Bíblia sabe muito bem que houve ocasiões em que tentaram colocar Jesus na chamada sinuca de bico. Perguntas capciosas, perguntas maliciosas, perguntas totalmente inteligentes. E Jesus de todas se saiu muito bem. Por quê? Porque ele é a resposta para toda e qualquer pergunta.
nenhum dos indagadores de Jesus ficou sem resposta. Nenhum, absolutamente. Até quando Jesus respondia uma pergunta fazendo outra pergunta. Mas ninguém ficou sem resposta. Você nunca vai encontrar no Google uma resposta tão brilhante e extraordinária como a resposta de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Em terceiro lugar da aplicação prática, não temos o direito de questionar as palavras de Jesus Cristo. Eu não sei se você lembra da fase de algum filho seu, ou sobrinho, ou neto, sei lá, a fase do porquê. Ou seja, por que isso aqui? Por quê? Faça assim, 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 mas por quê? Por que mesmo? Por quê? Nós não temos o direito de questionar as palavras de Jesus. Hoje, não posso e nem devo questionar a palavra de Cristo. Se foi Jesus que disse, então não se deve questionar. Hoje, nós sabemos com nitidez o desenvolver de toda a história de Cristo escrita. Nós temos isso em mãos. Não estou falando aqui, meus amados irmãos, das dúvidas teológicas, como eu já apontei aqui. Não estou falando dos questionamentos teológicos. Eu me refiro aqui aos ensinamentos práticos de Jesus no dia a dia. Então, se Jesus disse que eu posso fazer, eu posso. Se Jesus disse que eu não posso fazer, então eu não posso. Se Jesus disse que é, então é. Se Jesus disse que não é, então não é. Então, meus amados irmãos, Jesus é a resposta para tudo, literalmente para tudo. Jesus é a resposta. Você conhece o caminho? Não, eu não conheço não. Conhece sim. Você conhece o caminho. Porque eu sou o caminho. Se você me conhece, então você conhece o caminho. Nós não precisamos, meus amados irmãos, ficarmos preocupados com as coisas que não nos foram reveladas. Tem coisas que não nos foram reveladas. Tem coisas que estão ocultas para nós e para nossos filhos. Está muito claro. Então, as coisas que para nós não foram reveladas, nós não precisamos ficar indagando nada, não. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Alguém diz assim, olha, Jesus Cristo vai voltar tal dia, de tal mês, de tal ano. Você acredita que já fizeram isso inúmeras vezes? Já. Marcaram o dia e a hora da vinda de Jesus ao mundo. Testemunhas de Jeová já marcaram, Adventistas do sétimo dia já marcaram, uma infinidade de outros aí já marcaram a volta de Jesus Cristo ao mundo. E é interessante, meus amados irmãos, o que a Bíblia fala a respeito disso. Está muito claro. O dia e a hora ninguém sabe. E aí Jesus, para ser enfático, ele diz, olha, nem os santos anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai. Jesus falou, obviamente, aquilo enquanto filho, enquanto gente aqui na terra. Então, somente o Pai. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos ficar com a cabeça. E o que é isso? Por exemplo, tem alguém que diz, mas eu queria muito saber o que é a besta dos 7 chifres que subiu do mar, que tal e tal, e as 7 semanas de Daniel, e vamos aqui, e vamos expor isso aqui, e vai tudo ficar esclarecido. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Tem coisas que a gente acredita pela fé em Cristo Jesus e ponto final. E ponto final. A gente não precisa ficar indagando, perguntando, inventando coisas não. É o que a palavra de Cristo esclarece e ponto. E o que a nossa mente não é capaz de discernir, que tem muito, a gente não precisa ficar debatendo com ninguém não, basta apenas nós crermos. Em quarto e último lugar da aplicação prática. As respostas de Jesus
devem ser vividas diariamente por seus seguidores. Sim, as respostas de Jesus e não as nossas perguntas. Vou repetir. As respostas de Jesus devem ser vividas diariamente por seus seguidores. Você não pode se ater nas suas dúvidas. Você deve deter-se nas respostas de Jesus para as suas dúvidas. Uma coisa é você ficar perambulando, noite adentro, procurando respostas que você não tem. A melhor coisa é se deter nas respostas de Jesus para os seus questionamentos. Meus irmãos, nós temos em mãos o que Jesus deseja que a gente faça. O nosso problema é que nós estamos longe de cumprir isso aqui. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso maior problema. Talvez você não vive bem enquanto homem casado, enquanto mulher casada, porque você não está observando o que a Bíblia ensina. Qual a palavra de Jesus para um homem casado? Qual a palavra de Jesus para uma mulher casada? Talvez o seu problema todinho seja só esse. Talvez você não esteja vivendo bem com seus pais, porque você não atentou para o que Jesus fala em relação aos filhos com os pais. Somente por isso. Talvez você não esteja vivendo bem enquanto pai e mãe com seus filhos, porque você não está observando conforme a resposta de Jesus, como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos. Talvez esse seja o seu problema. Talvez você não esteja de bem com você mesmo, de bem consigo mesmo, porque você não está atentando para a palavra, para as respostas de Jesus em relação a você, quem você é. De onde você veio, para onde você vai. Talvez você precise olhar para as respostas de Jesus em relação à sua vida pessoal, o seu eu. Quem sou eu? Talvez você não esteja de bem consigo mesmo. Por isso, você não está olhando as respostas de Jesus em relação à sua própria pessoa, individualmente. Porque saiba você, Jesus tem uma palavra especial para você em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer encrenca que nós tivermos, causadas por nós mesmos ou por terceiros, Jesus tem uma resposta para nós. Jesus não nos deixa sem respostas. Toda e qualquer resposta que a gente precisa, nós encontramos esta resposta em Jesus. Meus amados irmãos, isso está mais claro para nós hoje do que esteve para Tomé naquele dia. Isso está muito mais fácil entender hoje, devido à iluminação do Espírito Santo que habita em nós, ele que nos faz entender a sua palavra, do que naqueles dias lá de Tomé, quando ele estava com Jesus. Então, é muito mais prático para nós hoje, que estamos aqui, pegarmos a Bíblia Sagrada, abrir a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada ou ouvir a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida diária. Por quê? Porque já está tudo pronto. Todas as respostas estão aqui. Para tudo, literalmente tudo. Você quer saber sobre a vida sexual? Está aqui. Você quer saber sobre namoro? Está aqui. Quer saber sobre divórcio? Está aqui. Quer saber sobre comida? Está aqui. Quer saber sobre bebida? Está aqui. Está tudo aqui. Aqui revela quem sou eu. Quem é você? Quem somos nós? Todas as nossas respostas, as respostas para as nossas perguntas estão aqui. Sendo assim, fica tudo muito claro, tudo muito límpido, tudo muito cristalino, transparente. Jesus deseja que vivamos diariamente, o conteúdo das suas respostas e não a dúvida das nossas indagações. O conteúdo das respostas de Jesus, meus amados irmãos, é extraordinário. A verdadeira felicidade consiste em conhecer Jesus Cristo. Sabe por que muitas pessoas são infelizes? Porque elas não conhecem pessoalmente Jesus Cristo. Talvez conhecem Jesus de ouvir falar a respeito de Jesus.
Não, eu ouço falar de Jesus desde quando era pequeno. Quando a minha mãe estava grávida, ela já caminhava para a igreja. Então eu escuto falar sobre Jesus a minha vida toda, mas nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Nunca houve uma experiência pessoal. Aqui não se trata do culto coletivo, o que acontece ali no culto coletivo, tal e tal, o que o irmão fulano de tal falou, olha que texto maravilhoso, não. Trata da minha pessoa com a pessoa de Jesus Cristo. Talvez as pessoas infelizes estão vivendo essa infelicidade toda porque não conhecem pessoalmente a pessoa bendita do Senhor Jesus. Sabe que Ele existe, mas nunca se encontrou com Ele. Eu até já falei isso aqui há alguns anos atrás, né? A gente sabe, por exemplo, que existe um homem chamado Bill Gates. Existe um homem chamado, me ajudem aí, famosão aí. Quem? Alguém que você sabe que existe, mas você nunca conheceu pessoalmente. Silvio Santos. Um montão de piauí sai daqui para ir lá para o show do Silvio Santos. Então, escute. Tem pessoas que a gente sabe que elas existem, mas nós não conhecemos pessoalmente. Mas nós temos certeza que elas existem. Tem um montão de gente povoando as igrejas, frequentando a igreja, tendo certeza, acredita que Jesus existe, mas nunca teve uma experiência pessoal com Ele. Aí quer vir para a igreja e quer que o pregador seja um espetáculo. Não, eu quero que Deus fale no meu coração através daquele pregador. Então ele tem que pregar muito direitinho, hermeneuticamente correto, tudo direitinho, para Deus falar no meu coração. Quando na realidade você precisa se entregar a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, fale no seu coração. E talvez Ele vai falar no seu coração, talvez não aqui dentro, talvez não aqui, em outro canto. Talvez quando você estiver sozinho, consigo mesmo, lá no fechar da porta do seu quarto. Então nós viemos para aqui para nos alimentar da palavra de Deus. Alguns se alimentam e outros não se alimentam. Mas a experiência é pessoal, é intransferível a experiência com Jesus Cristo. Então tem muita gente que sabe que Jesus existe, mas nunca teve um encontro real e verdadeiro com Ele. Nunca. Aí talvez a pessoa vai morrer sabendo, eu tenho certeza, eu creio que Jesus existe, é verdade. Ele existe, mas nunca se entregou a Ele. Nunca teve uma experiência pessoal com Ele. Aprendeu as músicas que falam sobre Ele, aprendeu a ler a palavra dEle, aprendeu a falar sobre Ele, mas não aprendeu a andar com Ele. Não aprendeu a andar com Ele. E andar com Ele é uma decisão. Uma decisão que você toma. Jesus tem todas as respostas que precisamos. Todas as respostas de Jesus são coerentes com o seu próprio ensino, com o seu próprio estilo de vida. Não temos o direito de questionar as palavras de Cristo. As respostas de Jesus devem ser vividas por nós diariamente. Viu a letra do hino de missões nacionais? O hino oficial? Tem um trecho que diz assim: só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu acho que é essa a frase que tem lá no hino oficial da campanha de missões nacionais deste ano. Só nele há respostas para o mundo em escuridão. Talvez a coisa esteja nebulosa, cabulosa, escura na sua vida, porque você não procurou ainda a resposta na pessoa que deve procurar, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Escute, estou terminando. Eu tenho certeza que se você conversar com Jesus Cristo, você conversar pessoalmente com Ele, e você conversa pessoalmente com Jesus quando você está só com Ele, só, sem o marido, sem a esposa, sem o filho, sem a filha,
sem o pastor, sem o irmão da igreja, sem um grande evento, é você e Jesus. Eu tenho certeza, se você conversar com Jesus, procurando Ele respostas para as suas indagações, Ele vai falar de alguma maneira no teu coração. E Ele vai dar as respostas que você precisa. Mesmo que a pergunta seja, eu não sei o caminho. Aí Ele vai dizer, você sabe o caminho? Não, eu não sei. Sabe sim. Ele vai dizer de alguma maneira, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Converse com Jesus. Conversar com Jesus Cristo não é um ritual. Eu me recuso a acreditar que é. Não é um ritual. Não é. Conversar com Jesus é uma conversa aberta e franca. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode ter essa conversa franca com Jesus Cristo. Sem um ritualzinho. Sem nada de espetacular. Você e Jesus. Talvez você esteja precisando perguntar a Jesus a respeito de algumas coisas da sua própria vida que você ainda não entendeu. Amém? Quem entendeu? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.